Olá, bom dia! Vamos então para mais uma live que é o Remodele a Fáscia e Cervical Saudável. Então vamos aprofundando um pouco mais, né? Fáscia remodelada, cervical saudável. E vamos ver como isso acontece, então como é possível remodelar a face, quais são os mecanismos que efetivamente acontecem abaixo das nossas mãos, né? Como a gente está agindo no corpo dos nossos pacientes e alunos através do nosso toque. Como a gente acreditava também que acontecia, tem muita coisa que já se modificou com os novos estudos a respeito do que a gente entende sobre os efeitos da terapia manual, sobre os efeitos da liberação miofacial nos nossos pacientes e alunos. Então vamos desvendar um pouco mais esses mistérios aí hoje, né? Deixando um pouco mais claro o que é que realmente a gente faz, né? Onde nós estamos agindo. Será que é só no miofacial? Será que vai além do miofacial? E que vias, né, estão sendo ativadas através do nosso toque com um determinado objetivo para o nosso paciente? E será que a gente está usando, né, pensando, fazendo essa correlação do tipo de toque, do tipo de efeito que a gente consegue eliciar no corpo do nosso paciente, no sistema nervoso do nosso paciente? Então tem muitas questões, né, que a gente precisa parar para pensar. Eu não tenho todas as respostas, a comunidade científica também não tem todas as respostas. O que a gente está fazendo é levantando as possibilidades de acordo com o que a gente já conhece. Então não temos verdades absolutas e eu acho que nunca teremos, e eu acho muito importante que a gente fique aberto, né, para aprender e para receber. Então, bem-vindos! A Isa gostou da prof de cor-de-rosa hoje. Hoje eu tô mais menina, gente. Tô mais menininha de rosa. Obrigada, Isa. Bem-vindos, Ana Sheila, todos os meus aluninhos aí que estão presentes na live de hoje, pra gente falar desse assunto que envolve a cervical, mas lembrando, né, que a cervical está conectada ao restante do corpo, né? Como eu gosto de brincar. Oi, Rê, a cervical ela não é tipo Gasparzinho, né? Que sai flutuando, ela tá conectada na coluna, que tá conectada na pelve, que tá conectada nos membros inferiores e também aos nossos membros superiores. Então a gente precisa, né, mudar um pouco na verdade muito, né, gente, o paradigma da gente olhar para esses pedaços disfuncionais e dolorosos e compreendermos que essa cervical ela está conectada ao restante de todo o corpo e que esse ser que está diante de nós também tem emoções, tem crenças, vive num ambiente, tem determinadas relações. Então a gente precisa colocar tudo isso nos nossos tratamentos também, né? A gente já sabe, eu venho falando cada vez mais sobre isso para vocês, né, que a dor hoje precisa ser vista multidimensionalmente. Então, embora eu vá falar sobre os aspectos dessas alterações teciduais e estruturais, a gente sabe, né, que principalmente em se tratando em dores crônicas vai muito além disso. Mas hoje a gente vai falar aqui dessa parte bio do novo modelo aí biopsicossocial. Então, bem-vindos! Então, só lembrando, né, eu venho falando nas últimas semanas bastante sobre a cervicalgia, sobre dor cervical, né, que ela está entre uma das top 5 dores crônicas em termos de prevalência e anos de incapacidade. Eu acredito que esses dados mudarão, né, no futuro. Acredito que o fato de nós estarmos trabalhando mais tempo sentados, em sua grande maioria, né, a questão do home office para todos nós, inclusive nós, né, profissionais da área da saúde, isso está já nos afetando. Então, acredito que essa prevalência ela vai aumentar, mas a gente, através desses conhecimentos, a gente pode modificar esses anos de incapacidades, né, de incapacidade
E a gente pode até prevenir que essas dores agudas na cervical elas se tornem crônicas quando a gente aplica, pratica a educação em dor e quando a gente, né, aplica também abordagens mais assertivas e quando a gente faz boas orientações para os nossos pacientes e quando sim a gente reorganiza o ambiente de home office para ele, quando a gente vai chamando a atenção para esse paciente também para alguns pontos importantes, porque eu, por exemplo, me dei conta, né, que a minha tela estava muito baixa, já falei isso. E aí, como eu tenho, né, bem presente essa questão de manter os ombros organizados, eu fazia o que? Inclinava minha pelve posteriormente. Então, eu estava fazendo uma retroversão da pelve na cadeira para alinhar os meus olhos na minha tela. Imagina eu fazendo isso por horas, né? E não durante um período curto de tempo. A gente já está aí para o 2º ano trabalhando mais tempo sentado. Então já está remodelando o meu corpo esse tipo de ambiente, né, que se transformou a partir da realidade mundial. Então isso vem impactando sim os nossos pacientes também e eu acredito que a prevalência vai mudar agora nos próximos estudos, né? O que a gente tem ainda são dados mais antigos. Boa tarde, bom dia para quem não almoçou ainda. Oi, Michael, tá aí presente no baile. Né? O Michael compartilhou vários artigos comigo aí sobre essas propriedades da terapia manual, né? Sobre os efeitos da terapia manual. E eu trago um pouquinho disso que eu venho estudando para vocês aqui hoje. Né? O que eu tenho para dizer para vocês é que, né, não tem como, gente, a gente trabalhar com o tecido facial sem antes conhecer as bases desse tecido. Então, a primeira coisa, às vezes quando a gente vê assim, princípios básicos de anatomia, princípios básicos de fisiologia, às vezes a gente pensa, isso eu já sei, né? A gente já quer logo ir para a prática. Mas o que eu digo para vocês por experiência própria é, a gente precisa conhecer o tecido que a gente vai abordar. Então, muito além, né, e também da gente saber qual é a causa nesse paciente da cervicalgia, da gente olhar para todos esses aspectos que envolvem o ser, quando eu decido intervir sobre esse tecido miofacial, abordagem neuromiofacial, né, tem uma série de discussões sobre isso, eu preciso conhecer esse tecido. A que esse tecido responde? Que tipo de intervenção ele responde? E o que é que o meu paciente em específico está precisando? Porque o tipo de toque que eu vou imprimir, né, naquele ser vai eliciar um determinado tipo de resposta. Então, eu preciso ter claro isso, né? Que respostas, onde que eu tô tocando, o que compõe esse tecido. Então, tudo isso a gente precisa deixar muito claro pra gente. Então, eu vou trazer um pouquinho aqui, né, dos princípios básicos pra gente entender o que a gente tá fazendo nesse tecido da cervical do nosso paciente em específico. Né? E ver se é aquilo que ele precisa depois da avaliação que a gente já fez antes de colocar a mãozinha, porque isso é uma coisa muito importante também. Antes de colocar a mão, a gente precisa olhar para a estrutura do corpo como um todo. Por quê? Porque senão eu vou ficar atuando só no sintoma, né? E quem não me assistiu falar ainda vai ver um pouquinho mais para frente que eu gosto muito da frase da Aida, onde você pensa que é, geralmente não é. Tá? Então, vocês vão entender aí, através desses novos conceitos, o que quer dizer isso, tá? Então, primeira coisa é a gente entender que a fáscia se organiza de uma forma tridimensional, né? Ou seja, ela é como uma rede que nos atravessa, então ela não está somente recobrindo ali, não é o tecido abaixo da pele que recobre os nossos músculos, ela vai se entranhando, né, no nosso ser, até mesmo cada miofibrila é recoberta por tecido facial, os nossos ossos, os nossos nervos. Então a fáscia, ela realmente
ela é como uma raiz, assim, de uma árvore antiga, né, que vai se entranhando naquele solo, tá? Ela já se faz presente, trazendo um pouco a embriologia, já desde a segunda semana de gestação, né? Então, ela vem, né, de dentro para fora, né, envolvendo todas as nossas estruturas. Então ela permeia, ela preenche, ela suporta, ela sustenta, ela protege e ela conecta, né, todo o nosso corpo, músculos, ossos, vísceras, células, tudo do nosso corpo é conectado pela face. Eu não sei quem disse essa frase, né, mas tem uma frase que rola aí nas mídias sociais: a face não é tudo, mas ela conecta tudo. Então isso é muito importante, a gente ter uma estrutura e a gente ter técnicas que abordem esse tecido que indiretamente vão agir sobre o todo, sobre a saúde do ser como um todo também. Então, o que mais a gente pode saber sobre ela, né? Ela faz tudo isso. A estrutura básica dela, então, qual é? Ela é um tipo de tecido conjuntivo, isso é importante. Às vezes a gente estudou histologia, eu tava olhando o meu currículo acadêmico, gente, eu estudei histologia no segundo semestre da faculdade. Pensa, eu sou formada há 21 anos. Então, será que eu sei realmente as bases? Quando eu fui revisitar isso, não lembrava mais. Então, convido vocês a revisitarem esse conhecimento sobre histologia em se tratando de tecido conjuntivo, se vocês abordam o tecido facial ou pretendem abordar. Isso é fundamental. Então, a estrutura básica, quais são os componentes? Ela é composta por células, ela é composta por fibras e ela é composta por uma matriz. Então, muitos de vocês já devem ter ouvido falar em matriz, né? Matriz extracelular. Então, deixa eu só abrir aqui um pouquinho, tá? Então, o que eu vou ter em termos de célula? Eu vou ter o fibroblasto, que é a principal célula desse tipo de tecido conjuntivo. Eu vou ter células de defesa também, a gente vai ter macrófagos, mastócitos, plasmócitos, tá? Em termos de célula, cuidado com o que vocês vão dizer, tá? Porque, por exemplo, colágeno não é célula, colágeno é uma fibra. Elastina é fibra, reticulina é fibra, tá? Então, quando a gente vai se comunicar, a gente tem que ter cuidado, né, com essas denominações aí. Então, ela é composta por células e ela é composta por fibras. Que fibras, né? Principalmente colágeno e elastina. E o que é essa tal de matriz extracelular? É tudo que não é célula, né? Então, fibras, a gente vai ter glicosaminoglicanas, proteoglicanas, glicoproteínas adesivas, tá? Então, a gente vai ter ali o ácido hialurônico também, que eu vou falar um pouquinho mais pra frente, que é fundamental no deslizamento entre essas multicamadas. Então, a face ela é muito rica em água, tá? Essa matriz extracelular ela é muito rica em água e nessas outras estruturas que eu falei, glicosaminoglicanos, proteoglicanos, glicoproteínas adesivas, porque glicoproteínas adesivas, tá? Ela seria completamente fluida se ela não tivesse esses outros componentes, ela seria água. Por isso que ela tem uma propriedade mais viscosa, porque além da água, ela tem esses 3 outros componentes que eu falei para vocês, tá? Então, quando a gente vai falar em hidratação facial, a gente já sabe que a gente está lidando com todas essas estruturas, tá? Então, ela tem células, ela tem fibra e ela tem matriz extracelular. O que é matriz extracelular? É tudo que não é célula, tá? E tem bastante água, ela é muito rica em água. Então, o paciente aluno precisa se hidratar também para contribuir, né, para essa função e essa característica da face, né, mais saudável. Faz sentido para você, gente? Bom dia para todos que estão aí presentes. Vão me perguntando ali na caixinha se vocês tiverem dúvidas sobre isso que eu tô falando. Se vocês quiserem comentar algum ponto também que eu não tenha falado e que vocês achem importante, que vocês se lembrem, tá? Vamos lá, se comuniquem, gente, se comuniquem.
Então é muito importante, né? A gente entendeu essa característica e a gente precisa também entender, né? Reaprender que a face ela não é um tecido que tá ali sozinho. A gente precisa entender. Deixa eu mostrar uma imagenzinha aqui para vocês. Hoje minhas imagens estão melhores. Então, olha aqui, ó, tem um ambiente, né, uma matriz extracelular em que eu vou ter esses vários componentes, né, que formam o nosso tecido facial. Eu vou ter fibras, vou ter as glicosaminoglicanas, proteoglicanas, as glicoproteínas adesivas, tá? E aí eu entender que, na verdade, a gente tem um grande emaranhado, né? Em que a gente vai ter nesse tecido vasos, a gente vai ter nervos, a gente vai ter esses outros componentes, as fibras desse tecido, né? E aí vai compor o que a gente chama de sistema neuromiofacial. E esse termo é muito importante, que vocês vão conhecendo e reconhecendo, né? Acredito que a tendência seja a gente parar de falar o miofacial e que a gente comece a falar neuromiofacial, tá? Por quê? Porque hoje a face ela já vem sendo reconhecida como o maior órgão sensorial do nosso corpo. Ela é muito rica em mecanoceptores, gente. Isso é uma característica fundamental que a gente leve em consideração nas nossas abordagens com a terapia manual. No que eu tô tocando ali? Eu não tô tocando quando eu coloco a mão só no músculo e na face, né? Eu tô tocando assim em vaso, eu tô tocando em nervo, né? Eu tô tocando nesses mecanoceptores. E o tipo de toque que eu imprimir nesse tecido vai determinar o tipo de resposta que eu vou ter. Ou seja, o tipo de comando, né? O tipo de comando que eu tô dando para esse tecido vai gerar uma informação para o nosso cérebro e um determinado tipo de resposta. E a resposta vai depender do comando que eu estou dando. Faz sentido? Então, como é que a gente pode ver hoje? Ficou grande essa imagem, tentei fazer de um jeito diferente hoje, mas ela ficou um pouco grande, né? Então, a gente, né, vendo a face como, né, um maior órgão sensorial, rica nesses mecanoceptores, né? Que mecanoceptores, né? Para nós terapeutas manuais, os mais significativos, né? O que a gente precisa, o que eu mais tenho foco no meu dia a dia aqui, é trabalhar com a estimulação dos mecanoceptores de Ruffini e as terminações nervosas livres, tá? Por que eu vou fazer isso? Porque quando eu tô tocando nesse tecido aí de uma determinada forma, né? Se vocês já estudaram sobre mecanoceptores, o Ruffini ele responde a uma pressão tangencial profunda e mantida, ou seja, não tem deslizamento, né, ou um deslizamento mínimo quando eu estou ativando esses mecanoceptores. E esses mecanoceptores de Ruffini, eles vão diminuir a atividade simpática e, portanto, a gente tem um aumento da atividade parasimpática. O que a gente consegue com isso, né? Hoje a gente vê o efeito da terapia manual muito mais colocando o sistema nervoso no jogo, como eu gosto de dizer, né? Ou seja, vendo que o sistema nervoso, ele hoje responde muito sobre esses efeitos, muito mais do que apenas o efeito mecânico. Então, se você que está aí hoje está atendendo, pensando somente no efeito mecânico, abra os dois olhos e ouvidos agora, né, e coloque o sistema nervoso no jogo. Então, quando eu diminuo a atividade simpática e dou vazão para o sistema nervoso parasimpático atual, o que acontece nesse tecido? Acontece, primeiro, um aumento da circulação. Tá? Segundo, a gente tem respostas em outros níveis também, tá? O paciente ele tem uma diminuição da atividade mental,
o paciente pode ter como resposta um relaxamento muscular global. Então vejam que o efeito é sistêmico, mesmo eu atuando num pedaço somente, porque o sistema nervoso está no jogo quando a gente faz isso com esse tipo de toque, tá? E pensando em efeito também, aumentar a circulação, e a gente tem um aumento do extravasamento de plasma para a matriz extracelular. Então isso é fundamental para nós, que a gente entenda que isso está acontecendo, tá? Que a gente tem esse extravasamento de plasma e a gente tem uma melhor hidratação desse tecido e, por consequência, se eu tiver alguma restrição nesse tecido, os crosslinks ou uma alteração dessa substância fundamental na matriz extracelular, com essa hidratação a gente consegue modificar a viscosidade desse tecido, tá? É isso que normalmente a gente sente abaixo das nossas mãos, tá? Muito mais esse efeito do sistema nervoso do que o que a gente acreditava, gente. Eu vou tirar essa imagem aqui. Eu acreditava isso. Eu já fiz vídeo falando sobre isso, tá? Porque era a forma como a gente entendia. Deixa eu parar de compartilhar. O que a gente imaginava? Eu peguei uma sacola aqui, tá? Imaginava o seguinte, que a face era como um saco mesmo, né? Que ela vai envolvendo todos os nossos músculos, né? Eu pensava assim, antes de entender tudo isso. E aí, quando eu imprimia uma pressão, né? Como eu tô fazendo aqui nesse saquinho, esse plástico fica mais fino, né? Eu entendia que eu conseguia modificar a face através dessa pressão e deixar ela mais solta para daí sim ter, né, uma melhora do deslizamento entre essas camadas, tá? Quem é que pensava assim também aí? Levanta a mão. Levanta a mão, que eu sei que vocês já pensaram desse jeito, gente. Eu sei que vocês já pensaram desse jeito. Então, eu pensava isso, né? Então, quando eu trago esse conhecimento de que o sistema nervoso, na verdade, o nosso toque traz uma resposta do sistema nervoso, né? E a gente tem essa modificação aí dos fluidos, e aí sim eu vou ter uma melhora do deslizamento entre as camadas, né? Vai ficando mais claro, né, do porquê que a liberação não libera. A liberação não libera quando eu penso em fazer o que eu fiz com o plástico ali, por exemplo, né? Porque eu precisaria colocar uma grande pressão para causar aquele tipo de modificação e ficar naquele tecido por um grande período de tempo para fazer aquilo ali que eu mostrei para vocês. Então, esta resposta que a gente entende hoje do sistema nervoso para esse tecido, né, é muito mais coerente do que o que a gente pensava antes, tá? Faz sentido? Ó, o Michael falou aqui, ó, por isso que alguns atletas, ao receberem a manipulação facial, pioram a ativação muscular, por incrível que pareça. E para quem tinha dor, a resposta muscular melhorou. Muito bem, por isso, Michael, que eu tava falando, acho que tu no comecinho tu não tava, eu tenho que entender o que eu desejo para esse paciente, o que esse paciente, esse aluno precisa, né, entender o tecido e aí aplicar a manobra da melhor forma para o que eu desejo, né? Liberação não deve ser aplicada igual para todo mundo, depende o que eu quero para essa pessoa, né? Tem vários fatores, vários sistemas sendo ativados aqui ao mesmo tempo, né? Então, eu não posso pensar só em relaxar o músculo quando eu penso em liberação miofacial e não posso pensar somente que isso é um efeito mecânico, como eu mostrei na sacola. Tem muita coisa acontecendo aí nesse universo, não é? Concordam? Digam aí pra mim. Então, o que a gente precisa entender também desse tecido, né, é que ele vai se organizando de uma determinada forma, né? Então, vou avançar um pouquinho. Primeira coisa, a gente entender um pouco dos efeitos, né,
que acontece. E aí a gente vê que ele se organiza, então, como o Myers traz pra gente, né, em meridianos, ele chama de meridianos miofasciais, ou trilhos anatômicos, né, em que existe uma conexão entre esses tecidos e que eles são também distribuidores de força e de tensão, né, que são os caminhos, que são os trilhos anatômicos que eu venho falando para vocês. Mas ele ainda diz mais, né, ele diz que na verdade esse conjunto, o nosso corpo, ele funciona como uma estrutura única, né, como uma estrutura de biotensegridade. E aí eu trago aqui de novo, né, o meu brinquedinho, que é uma estrutura como essa, para quem não conhece ainda, né, em que a gente tem os palitos ali fazendo, né, o papel dos ossos, e a gente vai ter esses cabos ali em lilás que fazem o papel desses meridianos miofasciais. E vocês percebam que nenhuma das partes se toca, né? Então, numa estrutura de tensegridade ou biotensegridade, quando aplicada ao corpo humano, eu tenho a forma da estrutura, né, sendo mantida pelos cabos miofasciais, os cabos tensionais, né? Então, os cabos é que vão dar a direção para esse esqueleto ósseo, né? Aqui os palitos. E se eu tiver um cabo com alguma restrição, isso vai reverberar por toda a estrutura e a gente pode ter uma lesão distante do ponto onde tudo começou. Tá? Isso é muito importante. Em se tratando de cervicalgia, em se tratando de lombalgia, em se tratando de qualquer corpo humano, a gente precisa olhar para essa estrutura desta forma, né, e identificar os pontos em que eu tenho restrição ou ponto e atuar sobre todos os pontos para que essa distribuição de tensão ocorra de uma maneira equilibrada, porque se eu tiver uma restrição, essa distribuição de tensão não ocorrerá de forma equilibrada. E aí, o que a gente pode ter como consequência disso, quando eu tenho essa restrição? Eu vou ter comprometimento da biomecânica da função, eu vou ter uma adaptação local, mas também global, né? E quais são as mudanças que ocorrem no tecido quando algum tipo de restrição acontece? A substância fundamental, né, a matriz extracelular, ela fica mais viscosa, ela fica menos fluida. A gente tem aumento das fibras de colágeno e a gente tem os crosslinks também entre essas fibras, então eu tenho diminuição do deslizamento entre essas camadas e a gente tem, por consequência também, né, uma perda das propriedades elásticas, então eu tenho um corpo mais rígido. Muitas vezes, né, a gente vai ter um corpo como um todo mais rígido. Por quê? Porque a face, ela se remodela lentamente. Vocês já devem ter ouvido falar que a face é um tecido plástico, né? Então, ela se remodela, ela responde às demandas que são impostas a ela. E ela vai se remodelando ao longo do tempo, né? Então, quanto mais tempo de alguma restrição, como a que eu mostrei para vocês, mais adaptações foram acontecendo nesse corpo e menos adaptável esse corpo vai se tornando e mais suscetível às lesões ele vai ficando. Faz sentido? Então hoje, né, quando a gente pensa em uma estrutura e não vamos mexer porque ela está adaptada, né, precisa haver um shift nesse pensamento. Opa, eu ainda não tenho sintoma, mas se esses cabos, né, não estiverem com suas tensões equilibradas, em algum momento vai acontecer algum sintoma. É muito provável que aconteça, porque é um sistema que vai se tornando menos adaptável, né? Então, a gente precisa se questionar se realmente eu tenho um corpo adaptado àquela disfunção e eu fico tranquilo com isso, eu vou mexer só no ponto que dói, ou se eu vou escolher ver esses novos conceitos e essas novas possibilidades e entendendo que essa estrutura funciona desse jeito, eu vou além. O que vocês acham? Faz sentido?
Estão quietos, gente, hoje? Então, são essas questões que a gente precisa, né, levar em consideração, né? Vou além, não vou além? O que está acontecendo nesse tecido? O que eu estou fazendo? Como é que esse tecido funciona? Como é que eu posso fazer, então, se eu quero ativar a Ruffini? A que Ruffini responde? Né? Então, não adianta eu ir lá e passar rápido nesse tecido, né, e superficial, que eu não vou estimular a Ruffini. Né? Eu posso estimular outras estruturas, outras propriedades do toque podem acontecer. A gente já sabe que o toque, por si só, ele já tem as suas propriedades, né? Eu separei aqui as propriedades que a gente tem do toque. A gente vai ter o toque com efeito analgésico, a gente vai ter o toque com uma propriedade mais afetiva, né, que vai participar dessa criação de um ambiente seguro para o paciente, diminuindo, né, aquelas respostas de ameaça do nosso paciente crônico, principalmente, né. E a gente vai ter o efeito somatoperceptual, ou seja, as nossas mãos, né, elas farão às vezes dos olhos dos pacientes para aquelas regiões, por exemplo, como lá na lombar, que ele não está enxergando, né? Então, quando a gente põe a mão no paciente, a gente ativa essa percepção lá pelo córtex somatosensorial também, né? Então, a gente consegue melhorar a qualidade motora, a gente consegue melhorar essa percepção sobre a postura através do nosso toque também, né? Essa percepção do corpo como um todo através do toque. Então, o toque ele tem uma série de propriedades. Eu quero isso também. Por isso que eu trabalho com toque sutil, trabalho com toque um pouco mais profundo, porque eu também quero esses efeitos. Eu também quero que o meu paciente se sinta seguro, né? Eu também quero despertar o meu paciente para essas regiões que ele não vê, para melhorar a qualidade de movimento também e melhorar a organização do corpo como um todo. Então, a gente tem que, né, entender que isso também está acontecendo. Mas o que mais eu quero com isso, né? O que a liberação miofacial ou a abordagem ao sistema neuromiofacial vai fazer? Então, é isso que eu falei para vocês. A gente vai ativar, né, esses mecanoceptores e a gente vai ter uma resposta sistêmica, principalmente quando a gente estimula lá os mecanoceptores de Ruffini e a gente consegue modificar esse tônus simpático e dar espaço para o parasimpático agir. Porque o que está acontecendo com a maioria das pessoas hoje, gente? A gente tá no simpático. O que é o simpático? Eu tô pronto para lutar, pronto para fugir, eu tenho um enrijecimento dos músculos, né, pro fight mesmo, né? São as nossas reações mais primitivas. E aí eu vou ter alterações gastrointestinais, porque o fluxo sanguíneo tá indo para onde? Né, para onde que está indo, né, que tipo de tensão está acontecendo quando eu estou no simpático em todos os sistemas do meu corpo. Então, eu tenho claro que isso está acontecendo e que quando eu trabalho, né, focando nessa ação ao sistema nervoso, eu consigo diminuir essa atividade simpática e deixar o parasimpático atuar, em que eu vou ter até mesmo estados mentais, né, mais criativos, mais relaxados. Eu vou ter uma melhora da circulação, como eu falei, eu vou ter esse extravasamento de plasma para a matriz e aí eu vou conseguir uma melhor hidratação desse tecido e o deslizamento entre essas multicamadas de tecido facial, tá? Então é isso que a gente está querendo, muito mais do que, né, imprimir uma pressão apenas mecânica e focar apenas naquele resultado local e mecânico do que aquilo que a gente está fazendo, daquilo que a gente está fazendo, tá? Então, vários estudos têm mostrado, né, que a liberação miofacial, ela diminui a dor, ela melhora a postura,
ela melhora a qualidade de vida das pessoas, né? Então a gente já tem estudos amparando esses resultados, mas ainda não é muito bem compreendido o como a gente chega a esses resultados, tá? Então isso que eu venho trazendo, né, vem dando pistas do que nós estamos fazendo, né? E que já precisa haver essa mudança aí nesse sentido de colocar o sistema nervoso no jogo. Outra coisa muito importante é que entre os mecanoreceptores nós temos as terminações nervosas livres, né? Que a gente já falei em outras lives e muita gente vem falando que elas podem se tornar nociceptoras, ou seja, elas ficam em um ambiente facial alterado e a face é rica em terminações nervosas livres. E aí nós vamos ter um estímulo que sobe para os nossos centros nervosos alterados também. E aí a gente pode ter como resposta a sensação, percepção de dor, tá? Então quando a gente cria através das práticas, das abordagens ao sistema neuromiofacial, um ambiente facial mais natural, então eu tenho mais chances de ajudar o meu paciente a melhorar a sua dor, muitas vezes suas dores crônicas também, porque eu vou ter menos estímulo subindo para esses centros, né, neurais. Então, quanta coisa que a gente faz com as nossas mãozinhas, né, gente? Quanta coisa que a gente faz. E aí, quando a gente libera, a gente hidrata essa face, né? Quando a gente consegue esse extravasamento de plasma aí e essa hidratação da nossa matriz. Através disso a gente consegue liberar esses cross-links e esse deslizamento entre as camadas. A gente vai ter uma melhora da função, a gente vai ter uma melhora da estrutura quando a gente tem uma estratégia clara. A gente vai ter uma melhora do movimento. Né? Se o paciente já vem com alguma restrição de movimento, a gente já consegue liberar o movimento. Então, o que a gente sabe a respeito da cervicalgia, né? E isso é muito, muito interessante e às vezes a gente não presta atenção nos estudos, né? É que vários estudos vêm mostrando, então, as relações da postura, né, do paciente de cabeça anteriorizada, que a gente chama de deslocamento anterior da cabeça com relação à caixa torácica e a cervicalgia, né? Então tem uma relação desse tipo de posicionamento da cabeça com as cervicalgias. Então eu preciso intervir, né, usar técnicas que modifiquem a estrutura para daí sim, né, realmente eu reverter essa relação de causa e efeito, né? Dessa cabeça desse jeito e tendo como um efeito a cervicalgia, tá? E outra coisa, eles relacionam também, né, o grau de anteriorização dessa cabeça com o nível de dor e incapacidade da pessoa. Então, isso a gente já sabe, né? Então, se eu vejo meu paciente com a cabeça anteriorizada, mesmo que ele não tenha cervicalgia, ele tem, por exemplo, uma dor na lombar, eu não vou intervir sabendo que ele fica mais predisposto a desenvolver uma cervicalgia aguda e daqui a pouco uma crônica? Não, né, gente? A gente já precisa intervir no padrão do todo, tá? Então, sim, muitas vezes eles vêm por uma queixa específica, mas sempre olhem o padrão do todo, tá? A gente não tem estudos ainda, pouca coisa. O Michael vai trazer pra gente numa aula super especial que ele vai fazer para a comunidade da face lá, sobre os efeitos da terapia manual sobre o tecido facial, né? Mas assim, a gente tem muito estudo feito de forma localizada, né? Então vamos ver qual é o efeito na cervical da liberação de escalenos, da liberação de trapézio, da liberação de esternocleidomastoideu. Agora, estudos que mostrem, né, essa correlação dessa estrutura, que é a cabeça e o pescoço, com o restante do corpo, a gente ainda não tem, tá? Mas o que a gente vem vendo na prática, o que rolfistas vem vendo que já trabalham com essa reintegração estrutural, ou seja, uma visão global que a Aida trouxe,
Thomas Myers também trabalha dessa forma e outras linhas, né? Que através dessa abordagem global a gente tem uma reversão dos sintomas, a gente tem realmente um corpo mais livre, mais saudável, mais organizado. Então, né, a gente pode não ter estudos que mostrem diretamente isso, mas várias linhas já vêm verificando isso ao longo dos anos nas suas práticas, tá? Mas eu acredito que no futuro nós teremos esse conhecimento todo dessas interligações e as comprovações científicas, para quem tem sede disso, né, elas virão ao longo do tempo. Estão me ouvindo, gente? Deixa eu ver o que temos ali na caixinha. Alguém deixou alguma dúvida aqui na caixinha? Tá falhando para vocês? Para mim tá falhando um pouquinho. Deixem ali na caixinha as percepções de vocês, se vocês tiverem alguma coisa para comentar. Então era isso, gente, era isso que eu queria chamar a atenção de vocês hoje, né, pra gente perceber isso, perceber que tudo está conectado, que o nosso toque por si só ele já tem um efeito, mas que entendendo as bases do tecido e colocando o sistema nervoso no jogo, entendendo que existe uma ação do sistema nervoso nas nossas abordagens com a terapia ao sistema neuromiofacial, tá? Então não é só mecânico o efeito que a gente gera lá, o efeito é através do sistema nervoso, tá? Então deixem isso claro para vocês. Se vocês tiverem uma dúvida aqui, perguntem, tá? Para que vocês entendam como fazer isso. Isso é muito importante. Né? Então, o que eu quero, né? Eu quero o toque afetivo porque o meu paciente, ele chegou, nossa, às vezes eles chegam com os olhos desse tamanho, né, gente? Falando que nem umas doidas, que tu vê que elas não conseguem relaxar. Se a gente pegar e enfiar o cotovelão lá no ponto doloroso, o que vai acontecer com esse sistema, entende? Vai ficar mais ativo ainda. Então, muitas vezes a gente vai precisar entrar com esse toque mais sutil e depois a gente vai entrar com um toque mais profundo para ativar a Ruffini, né? Diminuir a atividade simpática, deixa o parasimpático agir, né? Então, a gente tem que tá atento para aquilo que a gente está fazendo com o nosso paciente e entendendo o porquê que eu tô fazendo isso, tá? Me contem aí. Eu tinha separado uma imagem. Então, olha aqui, ó, gente, quando a gente toca no paciente, né, a gente tem esse estímulo que vai lá para a medula através dos nossos nervos, ou seja, por exemplo, o Ruffini se liga com o quê? Tem um nervo, né, que se liga no Ruffini, que vai até a medula, que daí vai subir lá para os centros nervosos, lá para a região do homúnculo, né, nosso córtex somato sensorial. Então, né, pensem nisso, revisitem essa anatomia, essa fisiologia e, né, fica claro nessa imagem como eu tocando no paciente, isso vai além, vai subir essa informação, tá? Não vai ficar ali só no tecido, tá? Eu tô falando isso, gente, sem julgamento, porque eu já tive dificuldade de entender isso, tá? Então eu gosto de trazer porque eu acredito que muitos têm essa dificuldade, porque parece que quando a gente é terapeuta manual, né, e trabalha mais com dor lombar, dor cervical, a gente não pensa no sistema nervoso com tanta clareza assim, tá? Por isso que eu trago muito isso, porque isso acontecia comigo. Então, lembrem disso, lembrem que não é só o tecido, né, miofacial, que tem todos esses sistemas aí interligados e é aquela maçaroca que eu mostrei pra vocês mesmo, é uma maçaroca, eu tô tocando em tudo ao mesmo tempo e eu tô ativando os centros e eu tô mexendo com uma face tridimensional, né, em todos os níveis, até mesmo num nível celular. Depois lá na aula da comunidade o Michael vai falar sobre a mecanotransdução. E quando a gente mexe nesse tecido, a gente mexe na saúde do corpo como um todo, né? E não é só físico, tem as questões emocionais que eu nem falei hoje, mas que a gente vai voltar a falar, já falei
numa live aqui que foi bem interessante. Ela tá disponível lá para quem quiser assistir. Então a gente também tá mexendo no corpo emocional dessa pessoa também, tá? Quando a gente altera a postura, quando a gente mexe nessas células que também armazenam memórias, tá, gente? Isso é muito importante também de vocês perceberem e de irem aprendendo a lidar com essas questões quando elas vêm à tona durante as abordagens manuais ao tecido facial. Muito bem, meus queridos, para hoje era o que eu tinha separado para a gente conversar, fiz um apanhadão geral aqui para vocês levarem em consideração nos atendimentos de vocês. Michael falou ali, eu apanho, como assim? Para entender essa questão do sistema nervoso também. Eu fiz uma montagem aqui, gente, com figuras, a gente publicou até, né, essa conexão. Então, eu toco na pele, né, tem um nervo ligado ali, que vai subir lá para a medula, que daí vai subir lá para o meu cérebro, e aí vai estimular uma série de estruturas e eu vou ter uma resposta, uma informação que vai descer. É isso que acontece. Então, qual é a informação que eu quero que desça? Eu quero melhorar a amplitude de movimento, eu quero melhorar a percepção, eu quero, né, o que eu quero estimular lá, e aí a gente vai saber o como quando a gente conhece o tecido. Sim, ele diz aqui, ó, o que ele falou aqui? Eu apanho, aí ele diz, se eu colocar uma pressão grande em paciente com dor. Às vezes a região dolorosa em si, né, e às vezes nem é ali onde está gritando que a gente precisa intervir. Então a gente tem que, né, ter esse jogo e essa conexão e essa percepção e esse entendimento todo aqui que eu trouxe um pedacinho para vocês que a gente sabe que é complexo, né? A gente tem que estar atento a essas questões realmente. Eu preciso enfiar o meu cotovelão ali, né, especificamente nesse momento, né? Eu preciso cuidar da forma como eu entro no tecido, a forma como eu saio do tecido, a forma como eu me comunico com o paciente, porque o sistema nervoso ele tá captando tudo, todo o tempo, tá? Aqui a Rê falou, você falou do parasimpático na pressão profunda e mantida, no deslizamento isso potencializa? Olha, o Ruffini, que é quem a gente quer, né, principalmente estimular, né, ele responde muito bem, como eu falei, essa pressão tangencial, mantida ou com deslizamento mínimo, tá? E os rolfistas trabalham desse jeito, eu também trabalho desse jeito, porque eu aprendi grande parte da liberação que eu uso com eles. Então, a gente fica no tecido e a gente sente, se conecta com o tecido e vai percebendo o que vai acontecendo com ele, ele vai se modificando. Quando tem uma restrição, a gente, mesmo que a gente queira deslizar, se a gente estiver presente no baile, como eu brinco também, não vai deslizar. Então, tu fica paradinha ali no tecido, esperando ele se modificar, essa ativação acontecer, essa hidratação da matriz extracelular acontecer, e tu vai sentir abaixo da tua mão, abaixo da ulna, né? Porque a gente usa muito essa parte aqui, ó, que é a ulna, não é assim o nosso toque, ó. É assim, né? É o antebraço que toca. Então, a gente tem uma área maior também, né? E isso diminui essa percepção de dor, tá? Então, tem alguns cuidados que a gente precisa utilizar nas nossas abordagens manuais ao tecido facial. Muito bem. A Sil disse ali, conteúdo ótimo. Obrigada, Sil. Gente, é sempre um desafio para mim quando eu vou fazer uma live, porque é tanta coisa de cada assunto, né? E eu tenho tanta vontade que vocês saibam de tudo isso, que eu tenho que cuidar para condensar, assim. Hoje eu tava pensando, tá, mas de tudo isso que eu vi, o que é essencial a gente saber, né? É desafiador isso, né? Me dá a impressão que sempre tá faltando, que eu sempre poderia falar mais. E pode, né? Quem assistiu a ajuda de dor viu exatamente isso, a diferença de pressão em pacientes com alodinia e hipersensibilidade periférica. E isso a gente vai falar mais
na aula lá para a comunidade da face, o Michael vai dar pra gente, né, trazendo esse aspecto todo mais específico. Quem quiser entrar na comunidade da face, o link tá na nossa bio, pode entrar aí no Telegram para assistir essa aula, tá? A gente tem feito aulas mais regulares, tipo uma vez por mês pelo menos, mas essas aulas não ficam disponíveis, ela é para quem tá presencialmente, para quem tá lá dentro da comunidade, a gente manda o link lá por dentro, tá? Então, esses aspectos também que ele traz aqui, ó, a diferença de pressão que a gente vai usar num paciente com alodínia, que já está percebendo todo o estímulo que é dado como dor, né, num paciente com hipersensibilidade periférica. Então, a gente tem que avaliar e perceber isso e remodelar, né, o nosso toque para aquele paciente. Então, não é sempre do mesmo jeito, a gente tem que levar esses fatores em consideração. Muito bem, falamos. Obrigada, muito obrigada pela presença de todos vocês aqui. A gente estava com um grupo bem bom hoje, né? Deixem aí sugestões de vocês sobre o que mais vocês gostariam de saber sobre esse tema, né? Para que a gente possa trazer, eu e outros profissionais, né, aulas para vocês sobre isso. Né, para clarear e clareando um pouco mais o que a gente vem estudando, eu acho que facilita, né, porque no corre-corre do dia a dia, muita gente reclama que não tem tempo para estudar e quando dá pra gente dar uma paradinha, assim, 40, 50 minutos, né, vamos ver o que essa pessoa que está estudando tanto sobre isso tem para trazer de pontos principais, eu acho que já dá uma boa elucidada, né, nas nossas dúvidas. Então, longe de ser tudo, né, gente, o que existe sobre isso, hoje eu senti, né, a necessidade de falar mais desses pontos em especial. E mais uma dica, gente, saiam de olhar só para a patologia, tá? Vai ficar essa dica preciosa. A patologia, ela é um chamado para que a gente olhe para o todo, tá? Ela é só um chamado para que a gente olhe para o todo. E quando eu entendo isso, quando eu entendo as propriedades do tecido, quando eu entendo as propriedades da técnica que eu vou oferecer para o meu paciente, gente, as dúvidas começam a se dissipar. Quer dizer que elas vão acabar? Não, né? Sempre tem coisa pra gente aprender. Mas a gente já fica mais, assim, preciso, né? A gente se sente mais seguro. Então, vão para as bases, sigam esse caminho, que esse caminho funciona. Tá bem, minha gente? Então, nos vemos semana que vem. Semana que vem a gente retoma quarta-feira com as lives sobre a autoliberação miofascial ou reidratação, como ela é chamada agora, para que vocês possam passar para os pacientes e alunos de vocês como tema de casa. A gente vai seguindo os trilhos anatômicos, né, essas práticas nos trilhos anatômicos também, para que essa prática também sirva como uma forma de reestruturar o corpo, tá, gente? Então, quarta-feira a gente tem live com a Prof. Bárbara e seguimos aí conversando mais sobre esse tema que é a nossa face fascinante. Beijo para todos! Para quem não almoçou ainda, bom almoço e nos vemos semana que vem.